ocorrendo. Cientistas reagem ao corte de verbas na área para o ano que vem e pedem mais recursos para a ciência e tecnologia no Brasil. O Observatório Fluminense reúne informações sobre a Covid-19 na região do Rio de Janeiro. A plataforma monitora o avanço da doença para que gestores decidam melhor sobre quais ações implementar para conter o vírus. Pesquisadores e estudantes fazem parte da iniciativa, que poderia ser suspensa se não houvesse investimento público. Mas a imensa maioria da nossa equipe é formada por estudantes. Como que, principalmente, os estudantes são remunerados? Através de bolsas de pós-graduação, bolsas que são pagas por agências de fomento, agências estaduais e agências federais, que garantem a essas pessoas que estão se qualificando em alguma área poder ter uma segurança financeira para estudar. Como registrado nos últimos anos, em 2021, os cortes no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação devem continuar. Na proposta orçamentária do ano que vem, os recursos previstos para a pasta são de 2 bilhões e 700 milhões de reais. 34% a menos do que os valores destinados neste ano. A quantia é 1/3 menor do que a de uma década atrás. Os recursos para o CNPq, responsável por incentivar a ciência no país, também serão menores. Os valores caíram 8,3% em relação ao orçamento de 2020. Para os recursos necessários para grupos de pesquisa, laboratórios, insumos básicos e editais para novos projetos, o CNPq prevê 22 milhões de reais, cerca de 18% do valor de 2019. O orçamento da CAPES, que coordena bolsas de mestrado e doutorado, caiu 28% em relação ao orçamento aprovado para este ano. Sem investimentos em ciência e em tecnologia, não há desenvolvimento econômico e social de um país. A pesquisa para novos conhecimentos em áreas como energia, transporte público e criação de vacinas, por exemplo, precisa de incentivo. Países como China, Alemanha e Estados Unidos investem de forma contínua até 4,5% do produto interno bruto em ciência. No Brasil, esse índice gira em torno de 1%. Na tentativa de aumentar os valores destinados à ciência e à tecnologia no Brasil, um grupo de pesquisadores de mais de 100 instituições encaminhou propostas ao Congresso Nacional. Entre elas, a recomposição dos recursos para o Ministério da Ciência, com base na Lei Orçamentária Anual de 2017, que levaria investimentos de 5 bilhões e meio de reais à pasta e a recomposição de 1 bilhão e meio do orçamento do CNPq. É um conjunto de medidas que precisam ser tomadas para evitar, inclusive, a fuga de cérebros. Essa talvez seja a nossa maior preocupação no momento. Outros países começam a vir aqui buscar os nossos talentos que deveriam estar a serviço da ciência brasileira e são, claro, tentados, pela falta de condição de permanecer no país, a ir embora e deixar esse potencial que nós temos. Doutor Dimas, depois de paralisar projetos importantíssimos, veio o corte orçamentário de 1 bilhão de reais. A pesquisa vai sobreviver no Brasil? Olha, essa é uma questão crônica, né? É uma questão que nunca foi resolvida. Quer dizer, no Brasil, a falta de uma política industrial, a falta de uma política de inovação, a falta de uma política de ciência e tecnologia dura décadas. Quer dizer, não é um acontecimento do momento. O Brasil nunca levou essa questão a sério. Os países que se tornaram países ricos no mais curto tempo, recentemente, por exemplo, a China. Quer dizer, a China investe maciçamente na sua ciência, no seu projeto de inovação, e isso traz resultados. Aqui nós não temos isso muito claro. A própria ciência nacional, muitas vezes, ela não tem um rumo definido, porque não existe uma política clara nesse setor. Então, a falta de recursos acaba refletindo muito o que está por trás, que é exatamente a falta de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento nacional. A Pondé, o doutor Dimas colocou muito bem, que os países desenvolvidos investem maciçamente em ciência e pesquisa. Agora, por que o Brasil insiste em andar na contramão nesse sentido? E num momento como esse, depois de tudo que a gente tem vivido com essa pandemia, ainda vem esse corte orçamentário? Eu acho que tem vários elementos aí. Primeiro, tem um elemento que
É interessante, por exemplo, no Brasil, a educação não foi considerada a atividade essencial. Foi fechada e largou fechada. Inclusive escolas privadas. Então, você tem países mais organizados na Europa em que fecharam um monte de coisa e deixaram a escola aberta. Né? Então, isso já parece que não é, mas tem a ver, que é o fato que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma concepção de que, no fundo, a educação não vale para nada. Pois é, na Alemanha, por exemplo, as escolas são abertas, Então, mesmo com essa alta de casos. Letras aqui não valem nada, não se acredita em letra. E aí eu acho que tem um fato, me parece, que é a elite econômica brasileira, parte dela, é claro que a gente nunca pode analisar, mas a maior parte da elite econômica brasileira, junto com muitos membros da classe política, em parceria, na realidade, é gente muito ignorante. Eu acho que um tipo humano que pode causar muito mal num país é gente muito rica, muito ignorante e muito burra, certo? O resultado é que aqui a gente não... É o número, 1%, a matéria deu, isso não tem a dúvida. Aí quando junta o Bolsonaro, nesse momento, que já é um governo e um grupo que confunde disputa ideológica com destruição da malha de produção de ciência, aí você tem esse cenário que a relação com a pandemia é só a ponta do iceberg. E você vai ver a